Starfinder. Starfinder, que é a versão do espaço do Pathfinder, o nome já diz tudo. Antes de falar de Starfinder, eu vou falar aqui de 2 sistemas só de sugestão, para quem quiser, porque eu mesmo não conheço, mas um que o MacLeod, acho que desde a primeira vez que ele pisou aqui no canal, ele comenta, que é o Esper Genesis, que é um sistema de acho que Space Fantasy também, que nunca li, nunca fui atrás, para ser bem sincero, mas ele fala muito bem, então confio no gosto dele. E outro que o pessoal também indica relativamente, que eu ia comentar como referência de mídia, mas não vou falar, que é o Fábula Última, que é um sistema específico para jogar jogos do tipo Final Fantasy. E aí a gente vai para Final Fantasy, que é, por si só também, um jogo muito, tipo, praticamente todas as versões do Final Fantasy são jogos que são muito Space Fantasy assim, também. Não é necessariamente mais Space demais, mas sempre tem alguma coisa que acontece no espaço, sempre tem alguma nave espacial, sempre tem alguma coisa assim. Então, são boas referências. O Starfinder, ele é aquilo que eu falei mais cedo sobre o Nerdola, que falou assim, e se a gente colocasse o Senhor dos Anéis no espaço? Porque ele basicamente fala assim, se a gente colocasse D&D no espaço? E aí ele faz isso. Ele pega ali toda a premissa de um sistema tradicional de fantasia, como o próprio Pathfinder, né? Ele já tinha esse arcabouço para poder utilizar ali, e transcreve num cenário espacial. E aí ele cria ali um cenário próprio, que tem uma estação espacial, que inclusive acho que tem o mesmo nome da principal cidade do cenário oficial do Pathfinder, que eu não vou lembrar o nome, não sei se é Gloranta, Galorian, sei lá. E aí tem essa estação espacial, as cidades, os planetas, etc. Tem meio que uma relação entre si de nomes e etc. Então, eles fazem esse paralelo também. Só que eles criam ali várias raças novas para justificar uma série de opções, etc. Justamente para ficar uma coisa mais diferente, assim. Uma coisa bem Star Wars mesmo, no nível de diferença. A maioria são meio bípedes, tem uns lá que tem tipo 4 braços, etc. Mas a maioria é tipo nível raça de Star Wars, assim. É diferente, mas nem tanto, sabe? Não chega a ser igual os de Star Trek, que é tudo humano, mas fica ali no meio termo entre o humanoide, né? E aí eles pegam isso e adaptam uma série de regras para funcionar no espaço. Mas a estrutura da aventura em si, a estrutura do cenário, é basicamente D&D, é basicamente Pathfinder. Então, as regras são similares, as regras são muito parecidas, do Pathfinder primeira edição. O Starfinder segunda edição, ele está prometendo ser lançado, eu acho que ele não foi ainda, mas ele está em produção aí. Mas ele entra numa dúvida que eu já comentei, acho que sim, há muitos anos atrás aqui no Papo de Mestre, aqui na Regra de Ouro, que era se o Gygax tivesse feito um sistema, se ele jogasse Warhammer naquela época, Warhammer 40k, em vez de Chainmail, e fizesse um sistema para simular batalhas espaciais, talvez hoje o espaço seria muito mais adepto do que a fantasia medieval, as fantasias espaciais. Mas, porque na mesma época saiu também o Traveller, que é um sistema de RPG de sci-fi mais conhecido que tem, e ele é exatamente da mesma época do lançamento do D&D. Então, acabou virando uma coisa de nicho, né? Fantasias espaciais, sci-fi no geral, acabou virando uma coisa meio de nicho, por mais que eu tenha falado lá que faz parte dos pilares do nerd, né? A fantasia e o sci-fi. Mas o Starfinder tenta fazer isso. Quando ele foi lançado, ele tinha exatamente essa ambição. Que eles falavam, se a gente quer fazer com o que o D&D fez com a fantasia medieval, a gente quer fazer com a fantasia espacial. Foram essas justificativa da existência do sistema. Eu não sei qual foi o nível de sucesso que o sistema teve. Eu conheço poucas pessoas que jogaram. Eu cheguei a ler um pouco o livro, assim, e me interessei, porque eu gosto também dessa pegada de Space Fantasy. É um tipo de cenário que me atrai bastante. Mas eu nunca consegui arrumar ninguém para jogar. Eu fiquei um pouco com preguiça de entender com pormenores o Pathfinder primeira edição, porque ele também ele já é mais próximo do 3,5 do que do 15, né? A segunda edição a gente chegou até a jogar um one shot aqui no canal. Uhum. Então, talvez o Starfinder segunda edição tenha mais chance de decolar do que o primeira edição. Mas vale aí também a referência, que ele é basicamente
tudo que a gente está falando aqui de fantasia espacial, ele é a principal, para mim, ele é uma principal referência de sistema de RPG para isso. Eu não conheço, eu tenho uma questãozinha com Pathfinder em geral, eu acho que o Pathfinder melhorou muito ele é um incremento em relação ao 3.0 e 3.5, mas eu acho que ele ainda, depois que você joga os sistemas mais simples, como quinta edição, com todos os problemas que tem, ele fica meio clunky, assim, fica meio... Você volta a fazer muita conta, sabe? O cérebro vai ficando preguiçoso quando você joga quinta edição. E aí o seu cérebro não quer trabalhar tanto quanto trabalha no 3.0. E aí o Pathfinder acaba, o Starfinder, se ele herda isso do Pathfinder, ele também vai ter um pouco disso. Mas é um sistema que funciona, né? Se ele é uma adaptação do Pathfinder, o Pathfinder funciona porque é uma beleza. Tanto a primeira quanto a segunda edição. É. Eu não conheço, eu tenho vontade de jogar, assim, a gente já jogou algumas aventuras espaciais aqui, né, no canal, a gente jogou Scum and Villainy, que é outro que a gente poderia mencionar aqui, que a gente já mencionou em outras oportunidades sobre outros assuntos, mas um bom sistema, o Vermelho narrou Alien, né, Estou que narrando. também tá narrando, que vai bem nessa linha, mas ele tá narrando presencial, não é aqui, né. Exato, meu amigo, com todo o ambiente climatizado e totalmente preparado para dar sustos. Tem até Alien, tem até Tenho gente que contratei. bota... Tem um Chestbuster. Eu Tem. crio aqui no fundo Um do chestbuster de estacionamento do borracha. prédio. O chestbuster de borracha. Não discute como é que ele fez. E Discute um monte, aí. velho. Então, eu acho que a gente poderia, em algum momento, pegar uma dessas aí pra gente jogar um sisteminha desses aí, um Traveler da vida, que é um classicão, ou Starfinder, ou algum desses que a gente tá mencionando aqui, e fazer nem que fosse uma shotzinha. Acho que era Starfinder, jogo. só na Jambô. Jambô patrocina nós. Starfinder original não era pela New Order? Eu não sei. Aqui tá eu achei na Jambô, 180 moluscos. Na Amazon só em inglês. E tem muito material. Mas não é pouco, não, cara. Tem muito material. É muito. Não dá pra dizer que a Paizo não faz as coisas, né? Não se Ah, esforçou, né? a Paizo muito melhor do que todas as outras, cara. Engraçado, rapaz. O A Skyrim Jambô aqui, ó. tem, a Dizem New que na Order. campanha. A Jambô revende da New Order. A New Order que é a original. O Skyrim falando que dizem que na campanha do presencial do Vermelho, o Chestbuster sai do peito de verdade. Cara, a gente tem um problema porque a gente precisa de uma furadeira. Mas depois que eu consegui uma extensão maior, não tem mais Mas isso problema, aí não. resolve, Isso aí resolve fácil. Ó, o Starfinder básico, livrinho básico digital, o físico, pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais na New Order. O digital você consegue comprar por 45 mangos, o livro básico. O livro básico ou o livro de Mas pode aventuras? falando de Jasper Genesis aí. O básico. Porque o livro básico que eu achei, o valor mínimo que eu achei foi 180 conto. Que é esse Então, aqui. é o físico. Então, é o físico. Acho que a Jambô vende o físico. Isso. Você tá falando Isso, que só do tem uma PDF. unidade em estoque ou eles estão mentindo para vender mais, É. para vender rápido. Mas no site do Starfinder, da Starfinder, no site da New Order, você acha ele digital, por 45 E mangos. outra coisa, 45 mangos compensa o... Mas eu achei legal, cara. Eu gosto da Paizo. Eles são bons de serviço, cara.